Existe muita discussão sobre relacionamento, muita masturbação mental sobre como deve ser um relacionamento, certo? Inclusive quando a gente falava antes da questão lá do Petinder e essas expectativas políticas, né, que eu falei que podia virar uma nova identidade de gênero, petista e bolsonarista, ou seja, um nível de politização radical tal da sociedade, que isso inclusive acaba impactando diretamente a capacidade sexual, né? Então eu acho que sim, hoje a gente pode considerar essa ideia de um relacionamento um pecado, no sentido de que se você é muito rápido no vínculo, certo? Se você se deixa se espalhar muito facilmente na relação, você se abre para muita frustração. E tem hoje muita teoria acerca de como deveria ser uma relação. Como deveria ser o parceiro, como deveria ser a parceira, o que ele come, como que ele dorme, quais são as crenças que ele tem e as crenças políticas do meio. Então, na verdade, eu acho que é muito difícil e se tem muito medo de estabelecer qualquer vínculo mais sólido. Um homem hoje, educado, consciente do ambiente saturado em que a gente vive, ele sabe que se ele tiver algum conflito com alguma mulher numa fila de supermercado, de fala, ele deve calar a boca e ir embora. Você acha que existe também uma polarização de gêneros, homens se contrapondo a mulheres e vice-versa? Conflitos entre homens e mulheres é uma coisa que, das mais variadas formas, existiu das mais variadas formas ao longo do tempo, né? Falar que hoje existe uma polarização entre homens e mulheres, que eu acho que é possível falar, acho que ela pode se apresentar de algumas formas. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma menina que já está lá pela segunda metade dos seus 30 anos de idade, chegando perto dos 40, que muitas meninas desse momento, imagine que ela fez carreira, né, profissional e tal, e que ela já está naquele momento em que ela tem que decidir de uma vez por todas se ela quer ter filho ou não. Se ela não quer, isso daí já foi. Mas grande parte delas querem e elas ficam nessa coisa de ter filho ou não. E aí, só que ao mesmo tempo, essa coisa dela querer ter filho ou não, significa que ela vem de um longo percurso de emancipação, de crítica a parceiros, exigência, não quer fulano porque é machista, não quer ciclano por causa disso, o Beltrano não trabalha, ela tem esse lado. Do ponto de vista dos caras, que estariam mais ou menos na mesma idade, muitos desses caras, por exemplo, quando começam um relacionamento com uma mulher de 40 anos ou quase 40 anos, eles ficam vendo histórias ao lado e eles começam a ter medo de que essa mulher, na verdade, esteja apaixonada por ele, porque ela quer que ele faça um filho nela e depois que ela tiver esse filho, ela suma do mapa com a criança e só apresente a conta para ele. Por que eu estou chamando isso de polarização? Há uma polarização que me parece um pouco mais profunda no caso de homens e mulheres, que tem a ver com certos ressentimentos mútuos, rancores mútuos, e principalmente em gerações cada vez mais jovens, que são, como todo jovem, um pouco idealizador, isso é normal, mas gerações que são muito exigentes, que têm fórmulas, sabe? Gente que tem métrica, então, se falou 3 vezes o verbo tal, já não serve para mim. Sabe, esse tipo de coisa? Isso enrijece, calcifica o comportamento. Então eu acho que essa polarização hoje entre homens e mulheres é uma polarização que está muito fincada em ressentimentos mútuos e expectativas frustradas. Da parte dos homens, você não acha que esses ressentimentos são mais recentes que os das mulheres? Eu estou falando o seguinte, a teoria da interseccionalidade, que a gente já
falou dela aqui várias vezes. Por essa teoria da interseccionalidade, as mulheres são mais oprimidas do que os homens. E isso tem feito com que muitos se sintam enquadrados numa espécie de categoria inferior, né? Porque aí, nesse sentido, e em muitas situações, como a que você falou no caso de separação, as mulheres sempre, ou muitas vezes, ou na maior parte das vezes, teriam razão numa situação de conflito, numa situação de separação, numa situação de guarda dos filhos. Você concorda que os ressentimentos da parte do homem são mais recentes e que isso se deve ou tem algo a ver com essa teoria da interseccionalidade em que as mulheres são sempre mais oprimidas? Sem dúvida nenhuma, né? Uma das coisas que eu acho mais, digamos assim, dramáticas nesses conflitos entre homens e mulheres hoje, Thaís, é porque do ponto de vista masculino, normalmente os homens que mais sofrem são os melhores. Como assim? Os melhores no sentido de que normalmente, a grande crítica que as feministas fazem aos homens, naquilo que elas têm razão em fazê-lo, normalmente são aos piores tipos de homem. Que batem em mulher, que não tem nenhum respeito por mulher, que não está nem aí para o que ela faz, que não dá espaço para ela seguir a vida que ela quer. Que não tem responsabilidade para com os filhos. Não tem responsabilidade para com os filhos. Que não partilha do dia a dia, certo? Isso que eu estou chamando dos menos bons, dos piores, né? E aí, aquele conjunto de homens que teriam mais disposição e mais gosto e mais admiração e aquilo que os americanos chamam de keeper, certo? Esses homens são os que mais sofrem com isso, porque, na verdade, todos os homens hoje normalmente são julgados por aquilo que se vê nos piores homens. E quando você fala se é mais recente, esse ressentimento, é porque eu acho que esse tipo de noção ou de consciência tem se apresentado aos homens de modo mais recente. No Brasil, por exemplo, se você casa com uma mulher e você tem filhos com ela e tem filho, 2, 1, sei lá, e o casamento dá errado, se ela quiser fazer com que você não tenha praticamente nenhum relacionamento com a criança, ela consegue. Que você só tenha que pagar, ela consegue. Os caras que não pagam nada não estão nem aí, mas quem é que sofre? Quem paga e quem quer conviver com o filho. Então, todo homem jovem separado que gosta de conviver com o filho sabe que a sua ex-mulher tem um poder gigantesco sobre a vida dele, porque ela detém a força jurídica da criança. Porque quase sempre, se você entrar no contencioso com a mulher hoje, na maioria esmagadora dos casos, você homem, você perde. Isso vale para contencioso de fato, no Poder Judiciário, como vale para uma discussão num caixa de supermercado. Um homem hoje, educado, consciente do ambiente saturado em que a gente vive, ele sabe que se ele tiver algum conflito com alguma mulher numa fila de supermercado, de fala, ele deve calar a boca e ir embora. Nos anos 80, o grande jornalista, ensaísta, escritor Paulo Francis já dizia que chegaríamos um dia em que, para você chamar uma mulher para sair, você ia ter que pedir ao seu advogado que falasse com o advogado dela, para vocês terem um contrato atestando de que a saída foi consentida. De lá para cá a coisa piorou muito. É claro que a gente deve fazer uma diferença entre a cultura americana, que sempre foi excepcionalmente obcecada pela relação entre sexo e demônio, inclusive por uma tradição calvinista, fundadora dos Estados Unidos, que sempre viu o demônio em toda parte. A gente deve fazer uma diferença entre essa cultura e também o resto da humanidade. E outra coisa que a gente deve lembrar é o seguinte: é claro que existem homens que são maus, agressivos,
Agora, a histeria coletiva que tomou conta de Hollywood faz parecer que todo homem, gênero masculino, é uma peste, é cruel, não respeita mulher nenhuma. E o interessante é que se durante muito tempo foi associada a figura feminina à figura do mal, agora está havendo uma inversão. E a figura masculina que está sendo associada à figura do mal. Mas para além dessas diferenças locais, do fato de Hollywood hoje ser uma indústria à beira da falência, porque tem que ficar repetindo filmes de super-heróis para não quebrar, porque na realidade as minisséries e as distribuidoras e produtoras livres estão tomando conta do mercado por conta das redes sociais. Afora o fato de Hollywood ser, então, hoje uma espécie assim de casa dos loucos, a tendência a uma certa demonização das relações sexuais e uma ideia de que os homens são maus está em toda parte. Nas próprias escolas, muitas professoras e professores ajudam aos meninos se acharem o demônio na terra porque eles têm desejos ou interesses pelas meninas. O ideal é que os meninos cresçam sem querer nada com as meninas, o que já está acontecendo. Se um dia as mulheres tiveram que se defender loucamente de homens maus e agressivos, no futuro as mulheres vão ter que procurar loucamente homens que se interessem por elas, caso paranoias como essa de Hollywood se torne universal. Mais recentemente, algumas pessoas suspeitavam que essa situação iria evoluir para você ter que gravar com o celular o consentimento da pessoa, porque o que acontece hoje é que, de repente, você sai com alguém, ela consente, e depois ela disse que não consente, e o que acontece nesses casos é que uma vez que você é acusado, não interessa se alguém disser que foi engano ou confessar que foi um erro. Isso já acabou, muito provavelmente, com a sua carreira. Então a ideia de que você iria, então, ter que gravar esse consentimento e colocar na rede para poder confirmar que você não foi feito nada de forma sem o consentimento mútuo, isso, na verdade, agora está profissionalizado. Os holandeses criaram um aplicativo e a intenção desse aplicativo é que, uma vez você troca mensagens com a pessoa interessada em sair com você, e ela preenche lá um cadastro, e nesse cadastro é dito o que ela consente, desde usar camisinha, ou seja lá que tipo de coisa que for, e isso daí vai ser espalhado na cadeia do blockchain, como no caso do Bitcoin, ou seja, numa estrutura de difusão, e que o número de pessoas que vai receber essas informações é tão gigantesco que vai ser impossível um dos dois depois dizer que não consentiu. Então nós já chegamos ali onde o Paulo Francis dizia que a gente chegar. Não tanto com advogados, nem mais recentemente com vídeos gravados em que as pessoas consentem que querem sair umas com as outras, mas um aplicativo na base do blockchain em que, uma vez que você disser que quis sair com uma pessoa, um monte de gente vai ter acesso a isso e, portanto, você depois não vai poder vir a público acusar nenhum infeliz de ter obrigado você a sair com ele quando, na verdade, você não queria. É bem capaz que Deus volte ao seu velho projeto dos dinossauros. Ou, por outro lado, quem sabe, quem vai salvar a humanidade mesmo são os algoritmos. A ideia de você reprimir a vontade, suprimir a vontade, provavelmente vai dar algum tipo de psicopatologia. Apesar, isso entendido hoje em dia, apesar de que durante muitas tradições religiosas, inclusive a budista historicamente, também entendeu que a gente tinha que tomar cuidado com as ilusões que o mundo produz sobre nós. Agora, acho que tem uma distância no tempo aí. Schopenhauer é um homem que morreu em 1860, né? O mundo que a gente vive hoje, 2022, 2021, 2023, é um mundo em que a própria espiritualidade está dentro do mercado, certo? Quer dizer, como eu falava antes, quando a gente estava escutando os especialistas em consumo, a espiritualidade hoje ela é uma commodity. E hoje, em 1819, 1818, apesar de todo o início da modernização, a nossa cultura ainda não era tão dominada pela ideia de que no final tudo é lindo e tudo é maravilhoso e tudo vai dar certo. O Schopenhauer, ele é grandioso
não porque ele falou de supressão da vontade ou alguma coisa assim. Ele é grandioso porque ele percebeu que existe um problema com a vontade. E é claro que ele não concordaria com a monja, né? Com a diferença entre vontades verdadeiras e essenciais e vontades que não são verdadeiras e essenciais. Porque o que ela fala dentro da crença dela e da compreensão dela é que a gente, pelo autoconhecimento, a gente consegue descobrir aquilo que é de fato nosso. Essa proposta é uma proposta que tem larga circulação na espiritualidade de consumo contemporânea, né? Enquanto que a do Schopenhauer, não, ele está mais recuado no tempo. Na época do Schopenhauer, ainda se podia falar muito mais a sério sobre essa dificuldade que a gente tem de atingir um equilíbrio inatingível. Que é o seguinte, a cena anterior do filme, em que aparece a atriz Lena Olin, que era amiga dos dois, que é uma artista plástica, que foge da Tchecoslováquia, é passado na primavera de Praga, né? Ela foge da Tchecoslováquia, está nos Estados Unidos, pintando quadro na casa de uma mulher com cara de rica, não sei o quê, e recebe uma carta. Essa cena anterior a isso, no filme. Nessa carta, você vê que ela toma um susto, quem lê o livro já sabia, significa que eles dois morreram. Eles dois que estão na cena. Logo depois daquela curva. Vão morrer depois daquela curva. E a história toda no filme é basicamente, além de toda a luta contra o regime comunista e a retomada da União Soviética de Praga e tal, é o amor dos dois. Encontro, desencontro, encontro, desencontro. E aí quando você vê essa cena, ela lê a carta, daí você vê no dia seguinte que eles estavam numa festa e tal, eles voltando, e ela vira para ele e fala, o que você está pensando? E ele responde, eu estou pensando quão feliz eu sou. E logo depois ele morreu. Os dois? Os dois morrem, não só ele, os dois morrem no acidente. Então quer dizer, o filme apresenta justamente esse elemento trágico que o Schopenhauer traz e que não é todo mundo que aguenta, e a cultura de consumo contemporânea não aguenta, certo? Porque trava o processo do convencimento. Não agrada. Não agrada. E quando você não agrada, você tem que achar um nicho muito específico para conseguir falar com esse nicho. Porque aí, o que acontece é que você vê como eles estão felizes, jovens, com a vida inteira pela frente, e morre logo depois. Mas eu entendi nessa cena que a ideia é ainda mais pessimista, é a ideia que o desejo e a frustração na tentativa de realizar o desejo só se resolve com o fim literal. A morte. Então, para o Schopenhauer, sim. Mas o Schopenhauer, assim, a vontade no Schopenhauer, ela inclusive deseja a destruição. É nesse momento que fica muito perto da pulsão de morte no Freud. A destruição dos seres que estão vivos e a forma como você vai em busca dessa destruição é terrível. Por isso que no filme fica tão chocante, porque você torce pelos dois. E aí você vê como a felicidade é efêmera, como você está submetido a uma contingência gigantesca. O mundo do consumo de espiritualidade, de felicidade, de solução, não tem estômago para isso. Quando, na verdade, no final do dia, no fundo da realidade, o Schopenhauer acerta. Ele acerta em dizer que existe uma desordem em trânsito e que essa desordem, no final das contas, nos leva à destruição, porque a gente passa a vida inteira desejando coisas, quando no fundo o ser da matéria está desejando a morte, acabar com a gente. E a relação entre homens mais velhos e mulheres mais jovens é objeto de repúdio há muito tempo, né? A ideia de que o cara está comprando ela, a ideia, isso você, ao contrário do que as feministas podem imaginar, muitas mulheres vão achar que na realidade ela é uma vagabunda, certo? Que ela na verdade, ela está querendo destruir o casamento alheio, né? No sentido de que ele venha a ser casado.
Então, há muito tempo há um olhar sobre essas relações entre um cara e uma novinha como sendo alguma coisa que você olha condenatoriamente, inclusive por mulheres mais velhas que olham para isso e dizem: esse desgraçado abandonou a mulher mais velha que construiu a vida junto com ele e tal, e esse desgraçado agora está com essa menina novinha aqui, né? Bom, então acho que não é uma novidade. A novidade, Thaís, é a tentativa de dar um tom sublime, moral, e não simplesmente xingar ela, xingar ele, não. Então, há um desequilíbrio de poder, né? Porque a pessoa mais velha com a pessoa mais nova, e, portanto, a gente deve proibir isso daí. A ideia, então, de que uma mulher pode manipular o homem pelo desejo sexual é óbvio, né? E não é à toa que se fala que a prostituição é a profissão mais velha do mundo, né? No sentido de que a mulher tem um poder sobre o homem por causa do sexo. Agora, no dia a dia da relação, eu não vejo esse tipo de manipulação como um pecado. Entende o que eu quero dizer? Eu vejo ele como parte do jogo, né? Então é evidente que quando você é um homem experiente, você sabe que muitas vezes uma mulher, ou a sua mulher, ou uma mulher vem para você e é super sedutora e é super legal e o sexo é legal, ela pode estar querendo alguma coisa. Então, mas o curioso é que da parte do homem isso não ocorre dessa forma, não é? Talvez não ocorra justamente porque quem escolhe é a mulher, né? Muitas mulheres morrem de medo de homens que tenham muita vida subjetiva, inclusive, certo? E inclusive não querem, porque vida subjetiva e homem pode dar muito trabalho. Até a página 3 tudo bem, mas se passar da página 3, ela pode achar que o cara já tem algum tipo de problema. Sim, quer dizer, vida subjetiva no sentido que tem um repertório, uma linguagem que saiba falar do que sente, do que pensa e do que quer. A ideia de que o homem só quer uma mulher pelada e uma cerveja, que é uma ideia caricatural, né? Eu acho que funciona, assim como muitas mulheres põem em questão a ideia de que a mulher tem que ser bonita e gostosa só, eu acho, e que o homem só quer isso da mulher, eu acho que muitos homens também têm a impressão de que se fingir de burro é uma forma de garantir a relação. Os românticos nunca foram bons em saídas, né? No sentido de que os românticos produziram nostalgias, né? Um culto da natureza. Os românticos produziram uma utopia do coração, que dá normalmente na ideia de amor romântico, que tanto se fala, né? A ideia de que se você é uma pessoa que sofre de amor, você é autêntica. Porque um problema para os românticos, aí a gente tem que aprofundar a questão. Os românticos vão valorizar muito a ideia de autenticidade, né? Por que a ideia de autenticidade? A ideia de autenticidade está em oposição à ideia de que eu me vendo num sistema baseado em dinheiro, em sucesso, né? Eu vendo as minhas ideias, eu vendo meus sentimentos, e é aí justamente que eles vão valorizar quem morre de amor. Porque é uma pessoa tão autêntica, que não consegue lidar e abrir mão daquilo que ela sente, mesmo que ela morra. Então, amar seria uma forma de resistir à modernização? Exatamente, né? Uma forma de atestar que você permanece tendo alguma forma de integridade. Veja que os românticos inventaram isso tudo, tá?